tudo está me prejudicando. Esse tudo está me prejudicando. Cancelo. Cancelo e continuo de novo. Glória ao Senhor. Olha, ele estava com pique aqui, visualização. Ele estava assistindo o que? Não sei. Agora você se agora não fez. Ainda bem que vocês estão aí para me ajudar. Rapaz, eu estou precisando comprar equipamento novo. Aí o celular não quer funcionar muito nisso. Agora vai. Agora eu tenho que entrar no meu canal quem quiser assistir. Bom, tivemos alguns problemas técnicos aqui. Eu vou iniciar o raciocínio para que a gente possa ter uma sequência correta e executiva. Bom, eu acredito que a finalidade das religiões no mundo é transmitir ou é revelar, os planos de Deus para a humanidade e revelar o seu coração, sua perspectiva, suas ideias. Essa é a missão das religiões e dos religiosos. No entanto, nós sabemos que nem sempre as religiões têm cumprido com esse papel fundamental, o seu papel específico, de revelar o plano, a vontade, o desejo e a intenção de Deus. E destas religiões, ou destes líderes que Deus levantou ao longo da história, nós temos um destaque especial para Moisés, que através de sua vida de devoção a Deus, através de uma penitência especial de 40 dias de jejum no Monte Sinai, ele certamente conseguiu muito avanço, conseguiu aprofundar-se muito no conhecimento sobre a natureza de Deus e também sobre os seus planos para a criação da humanidade. Tanto é que depois que Moisés desce ao Monte Sinai, ele estabelece um código de ética, de princípios, de normas, de regulamentos para a vida da sociedade. E depois nós temos um destaque também muito especial para Jesus, e é claro que Jesus não viveu em circunstâncias privilegiadas, porque uma vez que Jesus teve apenas 3 anos de ministério na terra, e passou quase o tempo todo desses 3 anos sendo perseguido, sofrendo rejeição, ele não pôde organizar os seus ensinamentos de forma que estes ensinamentos estivessem disponíveis de uma forma clara para nós. Vocês podem imaginar o quanto Jesus deve ter revelado para os discípulos sobre o coração de Deus, a natureza divina, sobre os planos divinos, sobre a perspectiva divina. Mas, no entanto, naquela época, nós não tínhamos os meios para registrar as informações. Especialmente eles, ainda que tivessem os meios, eles estavam rodeados de discípulos extremamente frágeis na sociedade, simples, humildes, pessoas que não podiam dar o aparato que ele precisava para o desenvolvimento da sua missão, o cumprimento da sua tarefa. A gente sabe que os doutores, os escolhidos, como diz a Bíblia, rejeitaram Jesus, e aí então ele teve de buscar os pescadores, aquelas pessoas muito simples para serem. Por causa disso, ninguém sequer escreveu quando Jesus falava, não havia ninguém escrevendo, talvez até ninguém dentre os discípulos sequer sabia escrever, pode ser que seja. Com certeza gravador também não tinha nem câmera. E por isso o que nós temos de instrução de Jesus na Bíblia são poucas.
E as poucas que nós temos, uma boa parte ainda são suposições. Porque quando você vai repetir um ensinamento boca a boca, esse ensinamento vai desaparecendo, todos sabemos disso. De forma que muito pouco Jesus, através da Bíblia, revela sobre o plano de Deus e a sua natureza. Tanto é que a Bíblia, do Novo Testamento, ele é composto por diversos autores, mas nenhum deles chama-se Jesus Cristo. Isso é muito trágico. Então a Bíblia, a religião cujo fundador é Jesus, não tem nenhum livro de sua autoria. Então, com certeza, Jesus ele morreu se lamentando muito triste, né, porque ele sabia que tinha uma missão muito maior do que aquela que ele estava cumprindo. A missão de pagar os pecados dos homens. Sua missão muito maior do que pagar os pecados dos pecadores, do que morrer pelos pecadores, era revelar com precisão, com clareza, os planos de Deus e sua natureza. Revelar com precisão a natureza de Deus e os seus planos, né? E através destes longos anos, Deus levantou pessoas na sociedade, no mundo cristão, levantou também pessoas fora do mundo cristão. Nós temos o líder dos muçulmanos, né? Maomé, que certamente teve boas instruções, grandes, profundas instruções sobre a natureza de Deus. Mas, no entanto, ainda nós, a humanidade, esta geração, encontra-se completamente carente de conhecimento dos planos e da natureza divina. E então, quando nós... Um minutinho, deixa eu acho que você... Quando nós nos vemos nesta geração, neste tempo, né? Nós que deveríamos estar completamente encantados, nós deveríamos com um movimento religioso, com pessoas religiosas, que estarmos vivendo encantados, né, com os planos de Deus Criador. Nós deveríamos estar vivendo encantados e deslumbrados com a magnitude da natureza do coração divino. Se nós conhecermos o coração de Deus, e como a humanidade não conhecer o coração de Deus, no qual constam as suas perspectivas, as suas esperanças, os seus desejos, a humanidade, ela não poderá se confraternizar com Deus. E ela também não poderá viver uma vida de prazer e satisfação. Só um minutinho. Ela não poderá viver com prazer e plena satisfação enquanto ela não conhecer completamente, enquanto ela não puder desfrutar do coração de Deus e compartilhar com Ele suas expectativas, as expectativas de Deus, deveriam ser as minhas expectativas, deveriam ser as suas expectativas, deveriam ser as expectativas de qualquer ser humano que está vivendo na Terra. O desejo humano deveria coincidir perfeitamente com o desejo de Deus. A esperança humana deveria coincidir perfeitamente com a esperança de Deus. No entanto, nós ainda estamos vivendo em um tempo no qual nós nem sequer conhecemos a natureza de Deus. Nem sequer conhecemos o seu coração, suas expectativas, suas esperanças. Isto porque nós nos consideramos um grupo avançado em conhecimento. Imagine o restante da sociedade e muitas pessoas. E uma vez não reconhecendo, não tendo a capacidade ou oportunidade de partilhar deste grande coração, desta grande expectativa, ou desta maravilha, né, que é o plano de Deus para a humanidade. Uma vez que nós não podemos partilhar dele, e não podemos viver
encantados, né, com a maravilha dos planos divinos. Não podemos viver encantado com a beleza da natureza divina. Nós procuramos outros encantamentos. Por isso que Karl Marx disse há 2 mil anos atrás que a religião, 2 mil anos atrás, não, há uns 100 anos atrás, que a religião é o ópio do povo. Porque muitas vezes a gente, religioso, né, também passamos a viver encantado com a nossa religião. Eu tenho conversado com algumas pessoas, até tentado introduzir um novo conhecimento que nós temos, mas não conseguimos porque existe um bloqueio, porque elas se consideram plenamente satisfeitas, porque elas estão encantadas com as suas igrejas e com as suas religiões. Mas outros piores estão encantados com a vida mundana, com a cachaça, com a cerveja, estão encantados, né, com, sei lá, com qualquer coisa. Algumas pessoas têm bons encantamentos, até nobres. Tem pessoas que estão encantadas, vivem encantadas com a natureza, com o meio ambiente. Tem pessoas que vivem encantadas com o seu cônjuge, com os seus filhos, outros com os seus pais, né? Outros encantados com a bela construção que ele ficou, ou um carro novo que comprou. São encantamentos até razoáveis. Mas o ser humano não nasceu para viver plenamente encantado por estas coisas. Ele nasceu para viver compartilhando o encantamento divino. Porque quando Deus começou a criar o mundo, Ele foi produzindo encantos, coisas maravilhas, de acordo com a sua própria natureza. Então toda a criação é um reflexo da natureza do Criador. Então tudo que existe para ser desfrutado, tudo que existe de encantamento na sociedade, é um reflexo do encantamento, da magnitude, da natureza do próprio Deus Criador. E eu tenho me conformado assim, não tenho me conformado, tenho até conversado com Deus, né? Deus não pode se manter oculto diante dos seres humanos. E por isso ele sabe disso, que ele não pode se manter oculto perante os seres humanos. Que ele procurou pessoas e instruiu pessoas para que estas pudessem revelar a sua natureza com precisão. Para aqueles que perderam a sensibilidade, a capacidade de enxergar, de vislumbrar o Deus invisível, o Criador invisível. E uma vez que Deus não pretende viver oculto, Deus não pretende viver oculto, e nós somos os responsáveis de revelá-lo para aqueles que ainda não conseguem enxergar. Mas sabemos que é uma tarefa imensamente difícil, porque, primeiro, para que nós possamos enxergar Deus invisível, sua natureza, seus planos, seus projetos, dá muito trabalho. Uma vez que nascemos cegos, surdos e mudos, e até mesmo mortos. Por isso que a Bíblia diz que tem que ressuscitar. Se nascemos mortos, temos que enfrentar a ressurreição. E uma vez que enfrentamos a ressurreição, vamos começar a enxergar, vamos começar a ouvir, vamos começar a falar, né? E Jesus, então, quando estava na terra, ele dizia, advertiu o povo. Ele disse, eu aconselho-vos que comprem colírio para os teus olhos. Porque ele estava tentando revelar um mistério para um povo cujos sentidos espirituais estavam completamente fechados. E Jesus então falava muitas maravilhas e descrevia, mas era mesmo que não escrevia nada. Aí o Apocalipse diz que tem nomes que vivem, mas estáis mortos, e todo mundo é aconselhado a enfrentar a ressurreição.
E quando você analisa o curso de vida do fundador da Associação das Famílias, você percebe que a sua vida inteira foi um desespero constante para nos fazer enxergar aquilo que é óbvio, né? Que é a existência do Criador e também a sua natureza, o seu caráter, o seu coração, suas perspectivas, suas esperanças. Por isso que ele falava o dia inteiro, instruía seus seguidores o dia inteiro e à noite também, na expectativa que estes conseguissem vislumbrar, não apenas escutar, né, mas vislumbrar aquilo que ele estava falando. Acontece que nós, muitas vezes, nem sequer escutamos aquilo que ele está falando, quanto mais vislumbrar aquilo que você está falando. Por isso que a Bíblia diz que sois cegos, surdos e mudos. Então, quando nós falamos, quando o profeta de Deus fala, as pessoas deveriam tentar vislumbrar o que está falando. E deveria também ser capaz de fazer um julgamento ou avaliação. Se ele está falando errado, você tranca seus ouvidos para não ouvir. E se está falando as coisas certas, você abre a sua mente para vislumbrar esta verdade que tem que ser substancializada, que tem que ser concretizada, tem que ser convertida em substância. Como a leitura que a irmã acabou de ler aqui, que infelizmente não saiu na gravação, sobre a unidade da mente e do corpo. Isto não são palavras para a gente ouvir e achar bonitas. São palavras para a gente converter em substância. E essa substância sou eu mesmo. E de forma, quando você entrar em conflito com você mesmo, você apazigua você mesmo, ao invés de viver em conflito. E como você apazigua você mesmo? Dizendo para você, calma, Terezinha, o caminho não é por aqui, é por aqui, né? Calma, seu Armando, o caminho não é por isso, quer dizer, você mesmo instruindo você mesmo. Calma, seu André, né? Então, nós estamos vivendo em um tempo que o nosso fundador, né, ele revelou que a era dos filhos, né? Ele disse que a era dos filhos. No entanto, apesar de que ele revelou que nós estamos vivendo na era dos filhos, a sua esposa encontra-se detida na Coreia. Isto porque os filhos não abraçaram o seu papel. E qual é o principal papel dos filhos? É o mesmo papel dos santos profetas e escolhidos. E Jesus, ele disse uma expressão na Bíblia, usou uma expressão na Bíblia, ele disse, quem não ajunta, espalha. E qual é a função? A função do amor. Qual é a principal característica que uma pessoa escolhida por Deus tem que ter? Ela tem que ter coração, né? Porque o coração é um instrumento através do qual o amor de Deus pode fluir. Certo? E uma vez que o amor de Deus flui através de um coração, o amor de Deus ele flui através da razão? Ele flui através da força, do poder? Não, o amor de Deus flui através do coração. E qual é a função do amor? A função do amor é unificar, né? A função do amor é unificar. Ou tem gente que não sabe disso. Não, na sociedade as pessoas pensam, não, o amor é para eu desfrutar e ser feliz. Não é assim que todo mundo pensa? Pois está errado. É claro que eu acho que aqui ninguém que pensa desse jeito.
Eu quero amor, porque o amor posso desfrutar e ser feliz. Claro que se você tem amor, você vai desfrutar e ser feliz, mas a função do amor não é exatamente fazer a sua felicidade, não é um propósito máximo. A função do amor é fazer com que as entidades, fazer com que duas entidades se tornem o quê? Fazer com que duas entidades se tornem uma. Esta é a função do amor. Portanto, quando você casa, você e sua esposa ou seu marido, diz a Bíblia, torna-se uma só carne. Quem pode viabilizar esta realização, esta concretização? O amor. Se não houvesse amor entre ambos, se não houver amor entre ambos, nunca pode viver 200 anos que não vão se tornar uma só carne. E os pais e os filhos, quando os filhos amam os pais, e quando os pais amam os seus filhos, quando existe reciprocidade no amor, também pais e filhos se tornam um. E como pais e filhos são um, e marido e esposa são um, surge o quê? Uma família. Por obra de quem? Por obra do amor. E quando as famílias elas se integram na sociedade por causa do amor, vai surgir o quê? Uma comunidade, não é? Comunidade é um grupo de pessoas integradas, atrás submissas ou sujeitas à força do amor. Ei, pesados. E assim o mundo deveria ser um. Então quando nós entramos na era dos filhos, alguns conhecem a história, e os filhos foram recebendo suas tarefas, foram incumbidos de tarefas. O amor deveria operar de forma que eles, integrados, pudessem agir em conjunto e fazer a engrenagem da providência circular, se movimentar. E a mãe, então, acompanharia, né, da retaguarda, dando apoio moral, apoio espiritual. Então foi declarado que nós entramos na era do relatório. Qual é a relação entre Deus e os filhos? A relação entre Deus e os filhos é relação de relatórios. Então vamos ver que o pai, eu tenho uma empresa, uma companhia, e aí eu transfiro o gerenciamento, a administração da minha companhia para um filho meu, e de vez em quando eu vou bater um papinho com ele lá, né? Lá o que eu vou querer ouvir dele? Eu vou querer ouvir murmúrio, lamentação, blá blá blá, muita conversa, reclamação, súplica, pedido de socorro. Eu vou querer ouvir dele o quê? Pai, as coisas estão funcionando assim, 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 eu estou fazendo assim, 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 vou fazer assim, assim, assim. Mas se o filho for maduro, vai proceder desta forma, e se ele não for? Então, significa que o pai não vai ter sossego, não vai descansar. Porque ele sabe que ele vai estar, se ele não estiver presente constantemente ali na firma, aquele filho imaturo vai fazer com que tudo desabe. Mas se o filho procede como uma pessoa madura, olha, pai, eu fiz isso, agora eu vou fazer assim, 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 assado, e o pai louco, meu filho, parabéns, né? Olha, dá uma consertadinha aqui, dá uma consertadinha ali, mas está beleza, está ótimo. Este é um relacionamento de relatório, pais e filhos, de filhos maduros com seus pais, né?
E os pais, então, entram no descanso. E vocês sabem que nós estamos vivendo na era do Sabbat? Alguém sabe ou não sabe? Não sabe? Quem não sabe é porque não estava acompanhando os últimos dias, né, de estado aqui no Brasil, do nosso fundador. Porque foi declarado, aliás, não foi aqui, acho que na Coreia mesmo, depois que foi declarado, a era do Sabbat, o sábado cósmico. O que significa o sábado? Do ponto de vista da cultura cristã, o sábado é o dia do descanso. Nós entramos na era do Sabbat, a era do descanso de Deus. Por quê? Porque completou o 7º milênio. Completou o 6º milênio. E entramos no 7º milênio. Uma vez que Deus fez as coisas em 6 dias e descansou do 7º, mas teve que interromper o descanso porque os primeiros ancestrais, seus filhos, não puderam dar uma resposta positiva à sua expectativa. Deus teve que retornar ao trabalho, não foi? Então, o 7º dia, que era para ser o dia de descanso de Deus, converteu-se no 7º dia de desespero e de luta pela salvação dos seus filhos. E esse 7º dia se transformou no 8º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º, no 10º, no 9º e 12º. 6 dias para criar, depois 6 dias para restaurar. Finalmente completou a providência de restauração 6.000 anos depois, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Então completaram-se a restauração por indenização, os 6 dias da criação foram recuperados, restaurados através de 6.000 anos de história de salvação da Bíblia. E aí o nosso fundador declarou o início do 7º dia, o início da era do descanso de Deus. Descanso de Deus porque são os filhos agora que estão capacitados para cumprir as tarefas e dar apenas o relatório positivo, né, os relatórios para Deus. Essa relação é de um filho ou uma filha, né, completamente amadurecidos, porque já foram instruídos ao longo de 6.000 anos. Estão sob um fundamento de 6.000 anos de instrução e labuta divina. Então você é um produto da história, como diz no princípio divino. Significa que você é um produto de 6.000 anos da história. E, portanto, você não está sobre o seu fundamento. Eu não estou sobre o meu fundamento. Eu estou sobre o fundamento de Abraão, Isaac, Jacó, Jesus, os profetas, os santos e dos verdadeiros pais, finalmente. Eu sou um produto da história, da providência, da salvação de Deus. E, portanto, você e eu, nós somos os agentes revolucionários. Somos os agentes revolucionários, somos os agentes das mudanças deste país. Os filhos, não os pais. E os filhos, então, levam os seus relatórios para Deus e para os seus pais. E, no entanto, quando o relatório que os filhos levam para os seus pais não é relatório, é súplica, é reclamação, é acusação, o que é que os pais pensam? Este não está capacitado, não está maduro o suficiente para assumir a tarefa. Quando os filhos estão brigando, se degladiando,
vai relatar o que para os seus pais? Sempre reclamação, crítica e censura contra os seus irmãos. Isto é maturidade? Não. O amor não está operando no coração para cumprir a função. Quando o amor não opera, não está cumprindo sua função. O meu coração não é de simpatia por você. O meu coração é de censura por você. O meu coração é de censura. O meu coração é de rejeição. O meu coração é de disputa pelo poder que você tem. E Jacó, então, quando conquistou todas as suas riquezas, né? Trabalhando em Harã, e chegou perante o seu irmão e ofereceu toda a sua herança, todas as suas conquistas de presente para o seu irmão. E o irmão resiste. Ele diz: não, irmão, não preciso dessas coisas, pode ficar para você, eu tenho tudo, também sou rico. E Jacó então insiste. Jacó diz: não, irmão, eu quero que você fique, eu insisto que você fique com essas coisas. Porque ter conquistado a sua simpatia para mim já me basta. Então você percebe que está operando o amor no coração de Jacó. Quando está operando o amor no coração de Jacó, ele promove a unidade com o seu irmão rebelde. Mas quando está operando a vaidade, o desejo pelo poder, pela glória, pela fama, ou pela honra, ou pela riqueza. Se tivesse operando essas coisas no coração de Jacó, que não sei que ele não o amou, seria possível a união com Esaú? Não seria possível a união com Esaú. Só foi possível porque o seu coração estava possuído pelo amor. Então ele diz: ter a sua simpatia já lhe é suficiente. Sua conquista, sua glória, é ter conquistado a simpatia dos seus irmãos, do seu irmão. E o princípio divino diz que Jacó estabeleceu um curso modelo, né, para a separação de Satanás, o curso no qual todos os seus sucessores deveriam seguir. E se nós podemos nos considerar sucessores de Jacó também, ou devemos, né? Porque ele diz que até o Senhor, no segundo advento do Messias, deveria seguir este curso. Significa que eu também preciso, né, adquirir um coração que seja capaz de ter como conquista básica, fundamental e máxima conquista a simpatia do meu irmão. E pode ser que esse irmão seja, a princípio, meu adversário. Falar em irmão, eu tive a glória esta semana, há 15 dias, né? Tive aqui a visita do meu irmão mais velho, ficou convivendo comigo durante 15 dias. Que maravilha! Que glória! Que conquista! Não tem conquista maior do que você conquistar a simpatia, a confiança, o respeito, a credibilidade de alguém. Este é o valor que o amor procura, né? E quando o amor vê pessoas interessadas nessas coisas, ele vai entrando no coração, né? E quando o amor vê pessoas que não estão interessadas nessas coisas, estão interessadas em outras coisas, o que o amor faz? Vai escampando. Então, meus prezados irmãos e irmãs, amigos, da internet, irmãos,
o tempo que nós estamos vivendo é um tempo novo, não é um tempo velho. Mas este tempo novo pode ser convertido em quase nada. Poucas mudanças podem acontecer se nós não entendermos qual é a expectativa de Deus e qual é a função do amor, da energia, do mundo que Ele criou. Porque suas maravilhas são extraordinárias. A sociedade humana é um projeto extraordinário. Você é um projeto extraordinário. Cada pessoa é um projeto extraordinário de Deus. Tem um valor divino, um valor único e um valor cósmico. Valores os quais foram depreciados pela cultura onde fomos envolvidos. E muitas pessoas a si mesmas se depreciam. Muitas pessoas, os seus próprios valores corroem. Corroem com maus pensamentos, maus sentimentos, pensamentos negativos, pensamentos pejorativos, desejos e perspectivas mesquinhas, ou vivendo sem perspectivas grandes na altura do filho ou filha de Deus que você é. Quando eu vejo assim algumas pessoas sentadas, tão acomodadas, né? Eu fico pensando, né? Claro, eu também tenho meus momentos de acomodação, não sou um Deus, ele sabe. Mas muitos anos, entrando e saindo, né? As pessoas acomodadas, sentadinha ali, às vezes na frente do celularzinho, uma coisa para outra, horas e horas, todos os dias, dias após dias. Vai chegar o dia de morrer, já passou 80 anos de vida. Foi edificado com o quê? Não edificou-se nada, ou muito pouco foi edificado. Sendo que nós fomos criados na expectativa de Deus de que nós nos convertêssemos em um ser semelhante a Ele. Se nos convertermos em seres semelhantes a Ele, significa que somos superdotados de poderes e de graça. Somos superdotados de poderes e de graça. E se somos superdotados de poder e de graça, fenômenos positivos e incríveis tem que acontecer à nossa volta, né? Fenômenos incríveis acontecem à sua volta. Bom, então nós estamos enfrentando, infelizmente, um período de tribulação, porque não conseguimos dissipar parte das trevas. E não conseguimos enxergar as coisas com os olhos do escolhido. Então, o nosso fundador falou de dia e de noite. Fez as declarações e mais declarações que nós nem sequer sabemos que ele fez. Mas ele não fez sozinho, no banheiro escondido. Ele fez para as multidões. Se nós que somos mais antigos na igreja, na providência de Deus, e a gente não refrescar essas coisas, daqui a 100 anos já esquecemos tudo. Daqui a 100 anos, pode ser que seja daqui a 30, ninguém mais está sabendo que nós entramos na era dos filhos,
Ninguém mais está sabendo que nós estamos na era da maturidade, da relação de Deus e do homem, que é a era do relatório. Ninguém mais está sabendo que nós estamos vivendo na era do Sabbat. O descanso cósmico de Deus, ninguém vai estar sabendo mais. Porque o encantamento não é o projeto de Deus. O encantamento são os projetos que nós fazemos. E a revelação de Deus, né, fica para depois, para algum tempo. Mas nós temos que nos incomodar, porque Deus não merece a injustiça de viver oculto. Deus não criou os seres humanos para que ele vivesse oculto diante dos seus olhos. Por isso, Deus te deu uma mente e um coração. Com a sua mente e o seu coração, você pode enxergar Deus, pode enxergar a natureza de Deus e pode vislumbrar os seus projetos, seus planejamentos, suas estratégias. Mas para tanto nós precisamos, como já disse, talvez não todos, mas uma boa maioria da humanidade precisa enfrentar a ressurreição. Portanto, meus prezados irmãos e irmãs, queridos, a gente não pode se conformar. A gente não pode se conformar de continuar cegos, surdos e mudos diante de uma realidade espiritual que existe, que é a existência de Deus, o Criador. Não podemos continuar vivendo, né, como os nossos ancestrais nos ensinaram, pensando somente em nós mesmos. Cada pessoa, Deus esperou e o verdadeiro Pai declarou. Cada família, Deus Pai, vai construir um pedaço do reino de Deus. Portanto, oremos para que o nosso desejo de cumprir nossa tarefa não se apague. O desejo de agregar nossos familiares não se apague. O desejo de construir uma comunidade encantadora aos olhos de Deus. Esse desejo não pode morrer, não pode se apagar. E se nunca nasceu, ele precisa nascer. Eu tenho que construir uma comunidade encantadora aos olhos de Deus. Uma comunidade que reflita a expectativa de Deus. Isto tem que acontecer na face da terra. Aliás, já deveria ter acontecido há muitos milhares de anos. Eu tenho que construir, claro, primeiro de tudo eu tenho que me tornar uma pessoa encantadora, depois a minha família tem que se tornar encantadora, e a minha comunidade tem que se tornar encantadora. A gente não vai desistir, não pode desistir desse projeto, e nós temos que nos aprimorar nesta tarefa. O coração é recolhido, chorando quando for preciso, mas suplicando, se for, para pedir mais sabedoria, mais entendimento, mais conhecimento, mais disposição, mais virtudes, né? Mais virtudes, porque você está diante de uma tarefa, né, divina. E que você não vai cumprir essa tarefa porque existe alguém pressionando, alguém questionando. Você vai cumprir essa tarefa por quê? Porque você está pactuando ou vislumbrando junto com Deus de um ideal. É por isso, né, você está vislumbrando, está pactuando do mesmo ideal de Deus. Do mesmo jeito que Deus está desejando, você também está desejando. Não trata-se de alguém que está empurrando, alguém que está cobrando, alguém que quer
está ameaçando, não trata-se de nada disso. Trata-se que você está vislumbrando, né? E participando do mesmo ideal de Deus. Só isso. Aí tem espinhos, né? Tem espinhos, tem parafusos, né? Que colocaram, tem cordas que amarraram, né? E nós que ataram, colas que jogaram, lamas que jogaram, e a gente vai ter que desfazer tudo isso, né? Para no meio destas circunstâncias tão hostis, conseguirmos fazer o nosso trabalho. Nós vamos conseguir, não? Amém. Adiante. Adiante que vamos conseguir. Glória a Deus. E Deus que vai sentir tanta alegria, porque aí você é um parceiro ou parceira, objeto de Deus, do coração de Deus. Você é um parceiro objeto do coração de Deus, e Deus está todo emocionado de estima com você. Esta é a nossa motivação. Nós não precisamos da teoria do medo, não precisamos da pressão, não precisamos de ameaça, não precisamos de empurrão. Porque nós já estamos movidos por essa paixão, né? Não é verdade? Já está movido por esta paixão? Sim! Glória a Deus. Se já está movido por essa paixão, não tenho dúvida alguma, que coisas maravilhosas vão começar a acontecer por onde você passar. Onde você estiver vivendo, por onde você passar, maravilhas extraordinárias começam a aparecer. Deus, os Pais Celestiais, Deus, o Verbo dos Pais, abençoe cada vez mais imensamente as suas vidas, suas missões tarefas. Glória a Deus! Vou botar uma música aqui pra gente cantar. Antes de encerrar o vídeo, ainda vou ter a honra de botar cantar uma canção. Quero. Fecha o lápis, viu? Tá carregando. Abri. Aí, agora vai. Seu jardim, perfumes tem as flores ao sol. Os lírios todos cresceram, os lírios todos cresceram. Refrescante chuva divina, traz glória a vida sem igual. Na morte ele veio, na morte ele veio. Este chão nos deve ser de fontes de água venha se encher. E se torne fé no jardim, e se torne fé no jardim. O deserto já produz flor, quando vence o nosso Salvador. Unido do seu povo, unido do seu povo. Já irmãos ao Senhor, pois tão suave a sua palavra. Ao Pai iremos caminhar, ao Pai iremos caminhar. Nossos pés que se por azul.
retornamos ao lar, retornamos ao lar. Nesse clima de reflexão, eu quero convidar todos para ficar de pé e vamos fazer a nossa oração juntos. Então, queremos colocar na mão de Deus todas as nossas ansiedades, todos os nossos desejos.